Hola, boa tarde, Bruno. Boa tarde, Jorge. George. Olá, Ana. Bienvenidos al segundo seminario EIZO para fotografía sobre corrección y edición de colores en fotografía. Hola, Paulo. Estamos encantados de teneros por aquí. Vamos a ver quién más se ha conectado. Está Antonio Pinto, Bruno, Heather, Hugo, Ivo, José, Luis, Miguel, Paulo, Ricardo, Rui, Neto. Bienvenidos todos. Buena tarde para ti también, Hugo. Quería darle las gracias a Jorge por querer estar aquí con nosotros para contarnos un poquito más sobre las técnicas que utiliza tanto en Photoshop como en Capture One, que va a ser sobre lo que va a versar este seminario que vamos a grabar y cuya grabación os haremos llegar el lunes. Quería pediros disculpas porque, como podéis escuchar, mi portugués es malísimo, es castellano 100%. Pero poco a poco, escuchándoos a vosotros, seguro que aprendo mucho. Vamos a empezar en breve. Vamos a dar como 2 minutos, si te parece, George. Sí, me parece bien. Se está poniendo más gente y empezaremos dentro de un ratito. Sí, vamos a dar esos 2 minutos de cortesía. Creo que todos los espectadores que tenemos son portugueses. ¿Hay algún español en la sala o alguien de Latinoamérica? A ver qué nos escriben por el chat. Ah, sí, por aquí hay alguien de Latinoamérica. Muy bien, pues si te parece, Jorge, damos comienzo a este segundo seminario sobre corrección y edición de color en fotografía con nuestro embajador Colorage, Jorge Pena. Pues adelante, Jorge. Olá, boa tarde a todos. Fico muito satisfeito em ver tanta gente interessada neste tema, que é um tema que faz toda a diferença nas fotografias que vamos realizando no dia a dia, quer seja em exterior, em estúdio, porque a cor vai fazer com que as nossas fotografias possam ter mais impacto, ou possam ter impacto ou não, ou possam muitas vezes representar corretamente algum produto que pretendemos representar. De forma que eu tenho alguns exemplos aqui preparados e que vamos abordar dentro de momentos através do aplicativo com que normalmente mais desenvolvo o meu trabalho, no Capture One, e onde se conseguem fazer correções de uma forma mais rápida e eficaz, porque nos dias de hoje temos que pensar sempre em rentabilizar o nosso tempo, porque estamos a falar de trabalho, ou muitas vezes, se não estamos a falar de trabalho, quando vamos para a rua, vemos sempre uma coleção enorme de fotografias e às vezes não sabemos como desenvencilhar-nos delas, e temos que ter aqui sistemas que nos permitam também fazer uma compilação do nosso dia de fotografias e fazer todo tipo de correções e edição de uma forma rápida. De forma que este é um instrumento que eu escolho por defeito. Vou passar aqui a partilhar apenas o meu ambiente de trabalho e ter como bem definido aquele que vai ser o princípio do nosso tema de hoje.
podemos aprovechar para comentar que todas las preguntas las podemos pasar a través del módulo de preguntas y respuestas que está aquí abajo en unos cuadros de diálogo en la pantalla. Y para cualquier problema de audio o de vídeo podemos utilizar el chat. Continúa, por favor, Jorge. Vou começar aqui com um tema muito comum a todos, que é a fotografia de paisagem, e onde muitas vezes encontro mais problemas de cor ou correções, ou muitas vezes vejo que costumam cometer o erro de saturar demasiado as fotografias, exagerar demasiado os azuis ou os verdes nas paisagens. Aqui temos um céu muito azul. E aqui temos uma fotografia híbrida, tal e qual como foi tirada, e na qual podemos ter aqui um azul ainda mais puro. É uma fotografia de paisagem, temos aqui uma luz ideal, que eu já tinha feito essa correção antes, mas a cor, se vocês veem, parece realmente aquele azul que nos agrada muito ao olho, mas não será real. Aquilo que eu faço normalmente numa fotografia destas, e porque todas elas têm sempre uma forma de corrigir, é recorrer a qualquer ponto branco que exista na fotografia, de forma que nos vá refletir qual é a interferência que a câmara fez, de forma a que haja aqui uma forma de corrigir. Nós temos aqui um elemento branco, que é sempre uma referência, o branco e o preto. São elementos de referência que nos permitem fazer a correção da cor. Porquê? Porque são cores primárias, no sentido de que a partir do branco ou do preto conseguimos sempre muito facilmente detectar qual é a diferença entre canais de cor que podem existir aqui. Se há um vermelho sobre o branco ou sobre o preto, é muito mais fácil de identificar do que se fosse sobre qualquer uma das outras cores. E a partir daqui que basicamente nós vamos falar um pouco em todas as fotografias. Numa fotografia como estas, estou falando de uma forma muito genérica, era muito fácil fazer uma correção a este azul, recorrendo a este branco que vemos aqui no interior desta t-shirt, e se picarmos com a pipeta no instrumento de trabalho no Capture One do White Balance, temos esta pipeta que nos ajuda a fazer uma correção de cor. Ela tem aqui a temperatura de cor, mede-se em kelvins, pode ter alguma influência de cor. Normalmente fotografo sempre em RAW, que eu recomendo fazer, e acontece quase sempre este tipo de fecheiro dar-nos uma coloração esverdeada ou avermelhada, nunca aquela que devia ser mais correto, e acontece até às vezes termos uma abordagem mais fácil quando utilizamos um JPEG. E aqui a imagem tem realmente uma tonalidade mais esverdeada. Eu vou clicar em cima desta área branca, que selecionei como sendo aquela que pudesse eventualmente corrigir. Eu nem fiz um teste, mas espero que corra bem. Sim, e aí, se vocês viram, passamos a ter um azul bastante mais real. Eu vou voltar atrás para que vocês compreendam a diferença. Nós passamos deste tom, e se vocês virem nesta zona é mais evidente, quando eu vou fazer agora esta correção novamente, em que temos um tom azul puro e já não tem aquele tom esverdeado. E todas as cores ao longo da fotografia passaram a ter um realismo diferente. Quer estes líquenes que vemos aqui sobre a pedra, quer estas zonas, que infelizmente temos poucas verdes porque toda esta área ardeu, mas o que tínhamos aqui de verde, eu vou voltar atrás novamente. Se vocês repararem agora, e espero que através dos vossos displays consigam perceber a diferença desta correção, todas estas zonas passaram a ter um realismo muito bom. Isto porquê? Porque nós passámos a distinguir as zonas que eram verdes das que não eram. Nesta zona aqui, se vocês repararem, nesta zona que estaria queimada, tem uma tonalidade verde. Quando fazemos a correção, ela passa a ficar correta. Temos aqui uma ligeira correção de luz eventualmente a fazer, que eu já tinha tirado aqui e que não vale a pena, e aqui temos a correção quer de luz e de cor. E de uma forma muito simples, sem termos que estar a questionar outras coisas relativamente a uma fotografia de paisagem, podemos fazer com que ela fique pura. É óbvio que depois aqui, por uma questão de gosto, alguém pode querer tratar a fotografia de alguma forma ou noutro aspecto em que podemos querer esta zona de pedra com outra tonalidade, destacar alguma cor, mas não é isso. Hoje vamos focar um pouco mais neste tipo de correções
E esta é uma coisa muito simples que eu recomendo que toda a gente faça sempre a todas as fotografias. Eu vou começar por vos mostrar uma coisa que para mim é imprescindível sempre que fotografem em exterior. Quando estou a fotografar paisagem ou qualquer outro elemento, mesmo urbano, eu na minha mochila não dispenso trazer esta coisa. Vocês estão muito acostumados a ver painéis com cores, com brancos, pretos e cinzas. Eu recomendo este cubo, porque para além de ter o preto, o cinza e o branco, como vocês podem ver, tem esta esfera que me permite ver a luz na direção em que eu estou a ver e também me permite que possa picar, para além do branco e do preto, se quiser, algum elemento que se encontra aqui. Esta esfera reflete todo o ambiente que está atrás de mim. E muitas vezes nós estamos a apontar a câmera no sentido contrário, mas precisamos de calibrar a luz corretamente no sentido oposto. Com este pequeno instrumento, que é um cubo muito simples e muito fácil de adquirir na internet, uma coisa relativamente barata, é um instrumento extremamente útil. Quando não temos um elemento como aquele da t-shirt que está aqui à frente, muito facilmente com este branco, cinza ou preto, ou com o elemento da esfera, a que eu recorro muito, conseguimos fazer todo tipo de correções de uma forma muito simples e rápida. Eu recomendo vivamente que uma coisa destas passe a fazer parte do equipamento que trazem normalmente na vossa mochila. Muito útil. Para mim sempre. Nem sempre existe um elemento branco ou pode estar influenciado por qualquer outra cor que eu esteja a pôr ao lado e se tentamos fazer uma correção simples como esta, isso pode não correr tão bem. E desta forma garantimos que sim. Temos aqui uma fotografia de paisagem que já está perfeitamente corrigida. Uma paisagem rural, obtida no campo. Se vocês virem o realismo deste céu e destes verdes, nada aqui está saturado, a fotografia está híbrida e pura aqui. É uma fotografia que eu fiz em formato TIFF, não recorri a um RAW, e muitas vezes temos esta particularidade. Há câmaras que nos permitem fotografar também em formato TIFF. Eu deixei este caso aqui só para que vocês compreendam que a tonalidade que eu referi há pouco no fecheiro RAW acontece porque o fecheiro muitas vezes deixamos essa tonalidade para ir buscar gamas de cores que depois podemos calibrar a posteriori. Quando fazemos uma fotografia que podemos realizar com alguma assertividade, que sabemos que o ambiente está muito bom, se corremos ao formato TIFF podemos obter uma correção de cor no primeiro disparo muito melhor do que se fizermos um JPEG. Quando temos um JPEG não vamos conseguir este equilíbrio de cor que normalmente só num fecheiro com mais capacidade de informação conseguimos. Um JPEG não tem a capacidade de guardar a informação que guarda um fecheiro RAW ou um TIFF. Se vocês virem, isto é uma fotografia obtida num primeiro disparo, a luz foi bem medida, não tem qualquer tipo de calibração, podem ver aqui ao lado. E é óbvio que na edição final que fiz esta fotografia, recuperei um bocadinho desta parede que estava aqui no primeiro plano, fiz aqui algum acerto, mas o foco relativamente aos elementos de cor atrás, vocês podem ver, são muito puros, a nível de tom de céu e de verdes numa paisagem. Eu espero que através dos vossos displays consigam perceber isto de uma forma muito simples. Vou dar agora um exemplo de uma paisagem urbana em que podemos, exatamente da mesma forma. Aqui temos um dia com céu, era um céu em que o sol aqui atrás de mim estava meio coberto com nuvens. Temos aqui uma camada de nuvens sobre o céu que já nos dá uma tonalidade de um azul mais suave, mas temos toda uma paisagem urbana cheia de cores. Esta é uma paisagem que foi realizada aqui na margem do Rio Douro e onde podemos ver que existe uma panóplia de cores. Quando temos uma abordagem deste género num ambiente de cidade, é muito importante que todas estas cores representem o realismo. Se tentamos corrigir uma, vamos estragar as outras. A nossa referência e aquilo que devemos procurar sempre é exatamente um ponto branco.
algo que esteja o mais virado possível para a luz, mas que não esteja perto de outros elementos de cor, porque a luz que vai refletir destes laranjas dos telhados pode estar a influenciar o ponto branco que vamos procurar. De forma que há que ser inteligente e se por exemplo, eu procurar fazer uma correção aqui, vocês vejam que a fotografia não melhorou. A correção que tinha inicial era muito melhor. Porquê? Porque usei este cubo. O cubo a que eu me estou a referir, eu vou passar a mostrar-vos, vou ter que parar o display para que vocês possam ver a imagem que eu queria mostrar-vos. É um elemento extremamente simples, que tem o branco, o cinza e o preto que eu referia, e que nos permite fazer a calibração de cor com a pipeta. A esfera que ele tem em cima, que vai refletir todo o ambiente que está atrás de nós, que é a direção da luz que está projetada na fotografia que estamos a realizar, é a melhor forma de nós calibrarmos uma paisagem deste género, seja num ambiente rural, seja numa paisagem urbana. Isto é extremamente útil. Eu recorro a isto mesmo em trabalhos de arquitetura, coisas que faço em exterior, poupa-me imenso trabalho a fazer correções. Claro que temos que ter sempre algumas correções extra que temos que realizar, e isso já vamos falar depois noutros exemplos que eu vos vou mostrar. Eu vou passar a uma fotografia que também é muito comum, eu começo por estes exemplos mais básicos, e eu sei que algumas pessoas estão à espera de outras coisas, mas vamos falar já a seguir, que é uma paisagem que toda a gente gosta de fazer, mas sair ao pôr do sol tem aquelas cores que nos fascinam, e isto é uma coisa que tem a ver com psicologia da percepção. O nosso cérebro é sensível ao fogo. Estas cores representam normalmente uma chama, tem um espectro de cor que se encontra dentro daquilo que nós vemos dentro de uma chama, e isto fascina-nos. É uma coisa que ainda está um pouco por explicar em psicologia da percepção, mas estas cores atraem-nos sempre de alguma forma. Ficamos durante muito tempo a olhar para elas sem nos apercebermos porquê, mas é precisamente porque elas têm uma influência em nós. E é um tipo de fotografia que normalmente gostamos muito. E tem sempre estas questões da cor também. A esta hora existem sempre estas tonalidades de fogo, mas existe uma pureza no azul do céu e ele não se altera. É óbvio que se funde aqui um azul do céu, que vocês podem ver aqui no plano de cima, com o de baixo. E esta transição entre o laranja e o azul vai dar-nos um tom esverdeado aqui ao meio. E isto é uma coisa que normalmente é possível de corrigir. O que é que eu faço? No Capture One, aqui do lado esquerdo, penso que todos estarão a ver, nós temos um menu de edição de cor. Nós temos aqui já uma pré-seleção de cores que podemos optar, se tivéssemos aqui que ir recorrer a este azul ou a este verde que estará aqui no meio desta zona que eventualmente podemos corrigir. Eu digo isto porque há muita gente que prefere manter a fotografia tal e qual, mas eu penso que ela pode ser melhorada. Então, na opção Advanced, nós podemos recorrer a uma pipeta e tocar na zona que pretendemos corrigir, que está ligeiramente esverdeada. E temos que fazê-lo de uma forma inteligente, porque se picarmos aqui ela ainda está muito azul, aqui se calhar é onde temos mais verde, onde podemos fazer uma correção que possa ajudar-nos a manter esta fotografia. Eu piquei e ele apareceu-me aqui. Realmente não captei a cor que pretendia. Numa segunda vez ela já está com mais densidade, de forma que é esse que eu vou manter, e temos agora os 4 elementos que nos permitem fazer esta correção. No Photomodness, nós aqui temos uma ligeira gradação dentro do tom que escolhemos. Eu normalmente, para que ela fique uma edição sem que se perceba, eu procuro metê-la sempre no máximo, e vocês vão ver aqui do lado esquerdo aquela gama a atingir um espectro muito maior. Quer dizer que ele vai buscar este tom ligeiramente esverdeado a uma área maior na fotografia, quer na zona mais azulada, quer na zona alaranjada. Aqui podemos então interferir no Hues, nós podemos fazer com que esta tonalidade, não sei se vocês conseguem ver na fotografia, eu vou exagerar para que ela fique ainda mais verde, para que percebam que estamos a mexer dentro desta tonalidade, ou vamos passá-lo para aqui. E se vocês repararem, eu quando reduzo ao máximo, aquela tonalidade perdeu-se.
quase por completo. Ainda temos aqui algumas zonas em que ela é um pouco visível. O que é que nos permite este instrumento? É fazer diferentes calibrações. Nós calibramos uma tonalidade e agora vamos calibrar outra. Eu voltei a picar aqui nesta zona da fotografia onde vejo ainda uma tonalidade que gostava de ver um bocadinho diferente e vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou aumentar o espectro para que ela se funda mais com as tonalidades mais acima e mais abaixo, para que não fique tão marcada. E vamos fazer com que ela, eu vou deixá-la exageradamente mais avermelhada ou mais esverdeada. Nós, naquele caso, queremos deixá-la ainda dentro de um tom mais fogo. Se vocês repararem na forma como esta paisagem que tínhamos representada mudou, já passa a ter um aspecto com mais impacto e temos aqui uma dualidade de cores entre os fogos e o azul do céu, que fazem com que, de uma forma muito simples, esta paisagem possa estar a melhorar. Há aqui coisas que eventualmente podemos corrigir. Temos aqui um mar de nuvens na parte de baixo da fotografia, que, como é óbvio, vai refletir ou o laranja que está ao fundo ou o céu. A esta hora só refletia praticamente a tonalidade do céu. E com uma mistura da cor de fogo, já podemos ver que temos aqui uma ligeira tonalidade avermelhada. Nós podemos também fazer aqui com que ela possa ser melhorada. Eu volto a aumentar aqui o espectro e vou fazer uma correção. Se vocês virem, ela pode aumentar a tonalidade e baixar, mas está a influenciar toda a zona de céu. Eu estou a fazer isto propositadamente, porque nós só queremos mexer naquela zona de baixo. O que é que eu faço no Capture One? Vou novamente apagar este ponto, eu vou criar uma camada, de uma forma muito simples. Temos aqui na opção em cima, nos layers, uma camada. Eu vou criar sobre esta zona de uma forma muito rápida, e até posso sair fora dela, porque ele depois vai-se basear apenas na cor que eu vou selecionar. Se recorrermos à tecla M, é um menu rápido para nos mostrar a mancha de cor do layer que estamos a colocar. Eu posso passar perfeitamente aqui para cima destas zonas de montanha, mas não têm aquele espectro de luz, elas não vão ser influenciadas. Eu vou passar aqui para uma zona laranja para vocês verem que ela não vai sofrer qualquer alteração. E vou voltar novamente ao menu de cor. O que é que ele vai fazer? No Capture One, sempre que existe este símbolozinho com pincel, quer dizer que eu já tenho um layer criado e vai mostrar todos os instrumentos que eventualmente vão ter interferência sobre esta camada. Se vocês repararem aqui em baixo a vintage ou a passagem a preto e branco não tem este pincel. E há mais instrumentos que não vão sofrer qualquer influência. Mas aqui sim, podemos ter uma grande vantagem. E ele está-me a dar uma opção diferente. Se vocês virem, não está aqui a calibração das cores que fizemos anteriores. Ele está-me a dar uma calibração só e apenas para esta cor que eu pretendia. Eu vou tirar a máscara do layer que criei de cima, só para ver onde vou picar e o que quero ir buscar novamente esta tonalidade. Se vocês virem, ela está aqui. E agora nós vamos poder fazer uma correção desta cor, novamente usando os mesmos estratagemas, indo buscar uma gama mais para que ela se funda da melhor forma possível. E aqui vamos fazer uma alteração de cor só na parte de baixo da fotografia. Não acontece o que vimos há pouco. Nós estamos já a alterar aquela base da fotografia sem mexermos na parte de cima do céu, como acontecia há pouco. E desta forma conseguimos melhorar toda aquela zona. Eu deixei do lado direito, propositadamente, a máscara sobrepunha-se na zona laranja, mas se vocês virem, eu pedi ao Capture One que ele selecionasse apenas esta gama de cores e todas as que estão na zona mais suavizada, que se fundem mais com as claras e com as escuras, para que haja aqui uma integração das cores, mas não são influenciadas. Isto permite-nos fazer correções muito apuradas. Recomendo vivamente que o façam desta forma, porque eu agora podia exagerar na forma como pretendo, só para que vejam a forma como podemos alterar este céu que está aqui em baixo. Com a saturação percebe-se um pouco melhor, mas como é óbvio, provavelmente aquilo que nós pretendemos é que ele sofra um bocadinho mais de influência daquele laranja do fundo do céu e tenha um bocadinho mais de impacto na fotografia. Podemos alterar a tonalidade que pretendemos incluir, até que fique ao gosto, mas sempre de uma forma muito razoável. Eu vejo que se comete muitas vezes este erro na cor, que é saturá-las demasiado.
Ela está um bocadinho mais saturada do que aquilo que estava inicialmente, mas não está exageradamente saturada. E aqui podemos voltar novamente ao hue e escolher a tonalidade que se aproximaria. Se esperássemos um bocadinho mais, pelo que o sol aparecesse e ele incidisse mais nesta zona, ia ter um bocadinho mais de impacto. Temos aqui também a opção de, nesta zona de mancha, interferirmos na luz. E é aqui que nós vamos dar um ênfase maior a este elemento da fotografia. Eu vou aproximá-lo e propositadamente, e a única coisa que eu faria a esta fotografia era precisamente a coleção. Se vocês verem, eu estou a aproximá-lo àquilo que entendo que seria a luz mais real que o meu olho via naquele momento. E uma das formas de podermos perceber isso é vermos a luz que incide neste lago aqui em baixo. A correção que eu estou a fazer a toda esta zona de nuvens passa precisamente por isso. Nós estamos a aproximar a luz que o nosso olho via naquele momento e tornar esta imagem mais real. O nosso olho tem esta capacidade de se adaptar a diferentes zonas de intensidade de luz, a câmara não. Mas muitas vezes há que tomar anotações, nem que seja aquilo que nós recordamos que vimos no momento, para chegarmos aqui a tornarmos esta fotografia com o impacto que ela teve em nós, e muitas vezes melhorá-la, muitas vezes fazendo com que ela tenha mais impacto, para que as nossas fotografias tenham também, reproduzam também algo mais, se quisermos fazer a alteração, ou então torná-la o mais real possível. Porque, como comecei por referir, com um fecheiro RAW ou com um TIFF conseguimos uma imagem bastante pura. Com um JPEG já vai ser mais difícil depois fazermos este tipo de correções, porque não guardam esta informação toda que nós estamos a corrigir. Este é um exemplo. Eu vou pôr aqui, vou repetir esta fotografia para que vocês consigam perceber a diferença. Eu vou fazer aqui uma clonagem desta fotografia para que possamos ver toda a alteração que ela sofreu. Eu vou duplicar a fotografia e no original eu vou fazer um reset à fotografia para que se consiga perceber tudo o que aconteceu. Nós vamos tirar todas as correções que fizemos de cor, vamos retirar este loiro, vamos retirar a correção de cor, de luz, e eu vou pôr uma fotografia ao lado da outra para que compreendam o impacto que passou a ter uma e a outra, toda esta luminosidade que passou a ter o plano de baixo, a correção do verde que tínhamos na fotografia de cima e que se funde de uma forma diferente. E como é óbvio, agora que temos uma fotografia final e temos aquela camada, o que é que nos permite e que nos garante? Eu tenho esta camada aqui do lado esquerdo, como podem ver. Eu posso agora voltar a mexer na luminosidade da fotografia e, se vocês verem, eu estou a mexer apenas naquela camada. Posso recorrer a outros instrumentos para além daqueles que estão no Color Editor, seja a nível de luminosidade, seja a nível de contraste. Podemos aumentar e melhorar o contraste nesta zona a nosso gosto, inclusivamente o brilho novamente. Eu preferia não mexer, a saturação. Ou então podemos voltar à fotografia no seu todo e fazer qualquer alteração, qualquer ajuste agora que nos permitisse fazer desta fotografia algo mais interessante. Inclusivamente acrescentar alguma vintage. Eu não gosto muito de o fazer. A maior parte das vezes algumas lentes já reproduzem alguma vintage. Eu prefiro retirar-lhe essa vintage através de um processo que não vamos abordar hoje, mas que nos permite fazer a correção de uma fotografia com uma determinada exposição, porque a cada ponto do diafragma também temos uma vintagem diferente e há que corrigir isso para termos uma fotografia relativamente mais com um impacto melhor. Eu vejo que existe uma tendência muito forte para se exagerar na vintagem nas fotografias. Vou dar só mais um exemplo de paisagem. Esta é uma fotografia que também foi realizada em TIFF, mas que tinha uma atmosfera relativamente à luz que existe. Isto pode nos acontecer num dia em que tenhamos um céu mais dramático. E a fotografia, no seu todo, parece que tem um aspecto de um RAW híbrido. Ganhou esta tonalidade de verde. É muito simples recorrermos a um elemento como uma nuvem, mais uma vez, para podermos fazer uma correção da cor. E temos o White Balance, temos sempre este instrumento fantástico que nos permite
fazer uma fotografia. Neste caso nunca conseguíamos com o branco, que está a refletir o azul do céu, fazer uma correção. Então temos a possibilidade de, aqui nos Kelvins, fazer a correção que pretendemos para darmos a esta fotografia aquilo que a tornaria mais real. E aqui vamos poder fazer um apurar de cor que tem que ser a nosso gosto. Nós vamos tornar esta paisagem, ela já está bastante diferente, eu estou aqui a aproximar as cores o mais possível. Se vocês quiserem este azul do céu o mais puro possível, têm que fazer com que os Kelvin se tornem mais frios e provavelmente a fotografia precisava de uma tonalidade mais quente. Com esta dualidade de correção, nós conseguimos aproximar a fotografia com aquilo que seria o mais real. É óbvio que depois vamos recorrer a outros instrumentos para a tornar com mais impacto. Eu gosto de ver aqui nas curvas e fazer com que a fotografia ganhe a luminosidade e que tenha a tonalidade e a luminosidade e o contraste. Nós agora só precisamos de mexer nisto e aquela primeira correção que eu fiz, eu prefiro fazê-la antes deste, ela sobressai. E temos uma fotografia pura, com a nível de azuis e de verdes muito boa. De uma forma muito simples, nós, quando não temos outro instrumento, quando não levamos um cubo como este que eu vos mostrei no início, ou um painel de cores, é muito fácil nós termos uma noção do que é que temos que fazer. Eu volto a mostrar-vos que neste painel do White Balance nós podemos sempre fazer uma correção que se baseia na nossa visão, na nossa experiência também muitas vezes. Eu não mexi absolutamente nada da saturação da fotografia, apenas com correção de cor. Nós temos aqui os verdes mais vivos desta época do ano, um céu, umas nuvens dramáticas, a fotografia está com uma representação correta. Podemos, como é óbvio, para quem gosta, tomar outro partido de outras opções. Eu, neste caso, não faria muito mais coisas a esta fotografia. Há outras coisas que eu podia eventualmente apurar nesta fotografia, mas não é essa que estamos a debater hoje. Há mais um tema na fotografia que eu não queria deixar passar e que tem a ver com algumas abordagens que vejo muitas vezes repetidas também e que passa pela macrofotografia. Uma fotografia como esta, em que eu aqui quis abordar o interior de uma flor, em que conseguimos ver inclusivamente as pequenas partículas de pólen, temos uma tonalidade muito rosa e muito amarela. Esta fotografia, aqui numa situação destas é realmente muito difícil fazermos uma correção. Isto baseia-se um pouco na nossa experiência e na forma como podemos torná-la com mais impacto. Mas eu recordo-me que toda esta zona amarela era bastante mais amarela, tinha muito mais impacto. E quando existe uma referência como esta, nós, de uma forma muito simples, podemos chegar a uma fotografia como esta, e vocês vejam que eu estou a fazer exatamente a mesma coisa que fiz na fotografia anterior na paisagem, e apenas nos Kelvins eu estou a aproximar aquilo que eu me recordava. Eu tinha um amarelo muito vivo, e vocês vejam como o rosa da flor ganhou vida automaticamente. É óbvio que eu estou a mexer nas cores todas, não separei em nenhuma camada, porque a fotografia, neste caso até era um JPEG, ela foi realizada com uma câmara muito específica, aliás, com uma lente muito específica, que é uma lente de microfotografia, que eu penso que só existe em Canon, e na altura eu fiz apenas uns testes, ela tinha um fecheiro JPEG, mas apesar de tudo ela é possível ser melhorada e corrigida. É óbvio que eu tinha aqui como referência este amarelo, e se vocês verem, eu agora ao mexer também na coloração, posso mais uma vez interferir de forma a que este amarelo se encontre dentro daquilo que eu me recordo que esta flor tinha e fazer uma correção ainda mais apurada. No fecheiro RAW nós temos mais informação, aqui se eu exagerar vemos as cores quebrarem de alguma forma, nós perdemos a gama dinâmica deste rosa quando exageramos. Sempre que isto acontecer é preferível não mexermos muito e deixarmos com que a fotografia fique com o impacto que pretendemos. Eu neste caso tornaria apenas este amarelo mais vivo, se calhar aqui iria saturá-lo ligeiramente e dar-lhe uma ligeira correção. Mais uma vez recorro às curvas para ir buscar dentro das tonalidades que pretendo o contraste
para que a gama dinâmica não se perca tanto, e temos aqui uma fotografia que podia ter um impacto bastante mais interessante. Eu espero que consigam ver aquilo que eu pretendia, e eu vou dar aqui só apenas um retoque para que este amarelo e este vermelho realmente se transformem naquilo que esta fotografia é. E um pouco mais à frente, outro tema que eu vejo também muitas vezes abordado, e este com sérias dificuldades, que é quando realizamos uma fotografia num ambiente muito frio, e neste caso com neve mesmo. Eu recorri a uma situação mais extrema, porque é aqui que eu vejo que normalmente as pessoas veem a fotografia, ela realmente tem um impacto muito bom, a fotografia aqui está perfeitamente normal, mas ela também deve ser calibrada. Nós, nestes dias, e quem conhece estes ambientes de neve, sabe que temos sempre uma tonalidade mais, um azul claro, que quando vemos um céu que nos mostra umas nuvens e um dia muito frio, sempre que vemos aquela tonalidade de azul já sabemos que vai nevar, mas essa tonalidade vai interferir em toda a fotografia, e de alguma forma nós vemos isso nessa fotografia. É muito simples. Aqui é daquelas abordagens em que nós temos um ponto branco quase em qualquer zona da fotografia, que vai permitir-nos, através da pipeta, do white balance, fazer uma correção de cor de uma forma muito simples. E devemos aqui procurar fazer isto de uma forma inteligente, porque há aqui zonas de branco que eventualmente podiam sofrer reflexões de outras zonas com cor, que não podiam ter o branco mais puro, mas talvez estas que estejam viradas para o céu ou mais isoladas nos permitam fazer uma correção de uma forma muito simples. Isto aqui apenas com o picar de um branco temos uma fotografia perfeitamente apurada num dia de neve. Quem conhece um ambiente como este, a tonalidade que estes líquenes sobre o granito têm, a tonalidade deste granito, de uma forma muito simples, eu vou voltar atrás para que percebam a diferença, e vocês vejam a tonalidade que não percebemos que a fotografia tinha. Isto é muito natural, porque é isto que o nosso olho vê, mas realmente uma fotografia com neve, quando é melhorada, temos toda a oportunidade de fazer com que ela tenha mais impacto. Aqui provavelmente faria a mesma coisa. Neste caso gosto muito deste ambiente, se calhar apenas saturava a fotografia. Não façam nunca de uma forma exagerada, façam de uma forma equilibrada. É muito normal ver fotografias que vão exageradamente puxar pela cor, criam muito impacto e não estão a fazê-lo de uma forma correta. A fotografia pode realmente ter mais impacto, mas eu aqui tenho que ter aqui uma forma de vos fazer perceber que a melhor forma que têm de ter uma fotografia é que ela faça uma correção na cor, que ela realmente ganhe mais impacto, que ela fique o mais correta possível dentro daquilo que realmente é. E aquilo que a neve é branca, é uma referência que nós temos na natureza. Nós recorremos ao branco em qualquer ponto da fotografia, temos ligeiras alterações e vocês veem aquilo que é real num dia de neve. O céu ligeiramente azulado, mas temos um branco puro. Quando vamos buscar uma área da fotografia que não sofre tanta influência deste azul do céu, como por exemplo pode ser esta parede, nós vamos buscar todas as cores, tudo aquilo que pretendíamos nesta fotografia. De uma forma muito simples, temos uma fotografia corrigida. Agora vamos passar para o outro tipo de abordagem. E aqui temos uma fotografia, que neste caso está solarizada, ela é feita propositadamente em contraluz, e isto é uma tendência que eu vejo cada vez mais nas fotografias que realizamos nos dias de hoje, porque vamos tendo tendências. Eu não queria deixar de abordar este ponto precisamente por isso. Temos aqui um contraluz, temos aqui uma abordagem a umas botas que pretendíamos fazer, aqui uma publicidade, e procurámos aqui de uma forma criativa ir buscar tons que tivessem a ver com a bota, mas a imagem está muito fria e mais uma vez ela reproduz tonalidades na zona do céu, apesar de estar queimado, que não correspondem à verdade. Nós aqui vemos um verde puro, e isto não corresponde à realidade. Nós aqui queremos um azul, que é o que o céu reproduziria por trás. Mais uma vez, neste caso, podemos ter usado aqui um elemento para calibrar a luz. Mas se vocês virem, existe um baço
quando fazemos um elemento, uma fotografia em contraluz, que se ia sobrepor, mesmo que eu usasse aquele cubo que vos mostrei, que não nos iria permitir fazer uma calibração de todo. Mais uma vez, no white balance, nós vamos fazer uma correção que nos vai fazer com que aquele azul comece a aparecer, e se vocês tiverem uma noção de como é que se constroem cores, nós quando começamos a misturar amarelo com vermelho e retiramos, eu retirei aqui azul para conseguir azul, mas acrescentei-lhe vermelho, e nós aqui nas zonas do céu já passámos a ter aquilo que pretendíamos, um azul puro, porque estamos a conseguir com que as cores se tornem mais reais. Toda a fotografia ganhou uma ênfase e um impacto muito grande. Neste género de abordagens, o que eu recomendo é que não fiquemos por aqui. Neste software temos também a possibilidade de ir mais longe nas cores, com uma abordagem como estas, assim como noutra fotografia qualquer. Eu não posso deixar de falar nisto, que recorro muitas vezes. Temos aqui uma zona queimada do céu e temos aqui 3 formas de abordar as cores, agora para um tratamento distinto. E eu gosto muito de fazer isto. É uma tendência também e queria abordar isto. Nós temos aqui zonas de sombra, meios tons ou zonas de altas luzes que podemos abordar de uma forma muito rápida e muito simples. E eu vou-vos mostrar como é que uma fotografia como estas, em que eu estou a reproduzir o sol que estava ali por trás e estou a mexer nas altas luzes, ela podia ganhar muita força porque estamos a colocar aqui um amarelo muito interessante. A fotografia perdeu aquele azul, mas ganhou um filtro por ela toda, que lhe dá mais impacto, que a torna uma fotografia com mais ênfase, neste caso uma abordagem muito mais interessante. Nós temos aqui diferentes instrumentos para que esta cor que inserimos, este amarelo que eu inseri ali atrás, tem uma percentagem aqui de cerca de 50%, pode ter mais ou menos intensidade, podemos aumentar ou reduzir a luz para que ele tenha impacto. Se agora alterarmos de alguma forma todas estas zonas intermédias, estes amarelos nesta zona de centeio, podiam também ter um pouco mais de impacto, e se vocês virem, quando começamos a fazer variações aqui, nós podemos tornar esta fotografia com muito mais impacto, fazer com que ela se torne uma coisa mais impactante. Estamos a falar de uma questão que tem a ver com publicidade, e a fotografia vai ganhando algum ênfase. Não devemos exagerar aqui na zona de produto, para que ele se mantenha também fiel, para que as cores sejam visíveis, mas a fotografia passa mais por neste caso podia ser um separador, uma coisa mais conceptual, e aqui podemos de alguma forma representar aquilo que pretendemos. Portanto, temos as duas abordagens, ou fazemos uma correção como inicial, ou aqui podemos começar a introduzir cor de outra forma, com alguma manipulação. Aqui no Color Balance temos realmente esta possibilidade de mexer nas três formas, nas sombras, nos meios tons ou nas altas luzes. Podemos também mexer independentemente nos 3 canais em simultâneo, ou podemos apenas mexer em toda a imagem. Neste caso, se quisermos intervir em toda a imagem, podemos aqui ver algumas variações de cor. Eu às vezes até vejo isto no início, para perceber onde é que está a tonalidade que mais gosto, ou com que vou ficar mais confortável. E tínhamos aqui uma imagem com muito mais impacto, que era inicialmente. Eu vou voltar atrás só para vocês vejam a diferença. Ela estava realmente muito fria. Quando lhe damos alguma tonalidade, eu aqui exagerei um bocadinho no amarelo, vou só retirar um bocadinho, e ela realmente ganha um impacto muito grande. A representação que ela tinha era muito fria e passou a ganhar um ênfase muito grande quando lhe demos esta tonalidade. São filtros muito interessantes. Aqui estamos a trabalhar a cor já com algum interesse. Vou abordar agora um tema que tem a ver com fotografias mais no interior, como é este caso, e que eu estou a fotografar aqui ao lado de um painel de vidro que tem diferentes cores. Tinha azul aqui ao fundo, tinha rosas, aqui tinha amarelos e outras cores que faziam com que todo o interior reproduzisse essas cores, e nunca conseguia aqui nada muito apurado. É óbvio que nós, numa abordagem seja uma abordagem neste caso mais de moda, pode ser uma abordagem de arquitetura, temos imensas formas de fazer correções no interior. Quando temos diferentes luzes,
podemos resolver isso de uma forma muito útil. Temos aqui elementos que nos podiam mostrar que temos aqui um branco, que podia-se, da mesma forma que recorremos a outros instrumentos, já corrigimos em fotografias diferentes, podia nos permitir fazer algumas correções, mas corrigimos umas zonas e outras não. Então, o instrumento que vamos usar é exatamente o mesmo. Vamos criar um layer, uma camada, e a partir do qual nós podemos muito rapidamente selecionar uma determinada área, que neste caso eu vou selecionar esta parede aqui de fundo, e na qual podemos corrigir muito rapidamente toda esta zona. Saturando, isto o oposto, depende da finalidade da fotografia, de uma forma muito rápida, nós podemos fazer com que todo este elemento tivesse o branco que nós pretendíamos, por exemplo. Mas podemos acrescentar coisas. Nós estamos a falar de cor e podemos muitas vezes querer numa zona umas coisas, noutra, porque se eu desaturasse esta zona de cor, realmente ia perder alguns elementos que escolhi propositadamente este sítio. Então criei uma nova camada e agora de uma forma muito rápida podemos também selecionar toda esta zona e evidenciar quer a luz, quer as cores que existiam aqui. Nós podemos, tão rápido como vocês podem ver, criar uma zona e não precisamos sequer de a selecionar toda, porque temos aqui outro instrumento que nos permite fazer com que ele preencha todo o elemento que faltava de luz. E podemos agora, assim, manipular toda esta zona separadamente, inclusivamente voltar a calibrá-la, uma calibração diferente que aquela que tínhamos ali. E neste caso não vou picar porque não faz sentido. Vou tirar a máscara da frente para ver o que estou a fazer, mas estou a fazer uma correção só naquela zona. E vocês vejam como podemos brincar de uma forma criativa e tornar aqui uma fotografia bastante mais apelativa dentro daquilo que podia ser. Eu vou tirar aqui se calhar um bocadinho mais de brilho, vou ganhar um bocadinho mais de cor, se calhar vou saturar mais a cor e começo a ter aqui uma fotografia com um bocadinho mais de impacto, como pretendia. E começamos a ter uma fotografia muito mais pura. Nós separamos as cores que existiam aqui. Eu até vou fazer aqui uma correção porque não gosto da forma como terminou aqui nos limites, porque ela estava ligeiramente esfuminhada. Nós podemos apurar este branco aqui no limite, que ele ainda sofre alguma influência daquelas zonas. Se não conseguirmos a primeira, podemos criar uma segunda camada e insistir apenas nesta zona, como eu estou a fazer agora. Podemos desaturá-la mais, podemos saturá-la mais, como queremos. Eu neste caso vou apenas fazer correção de cor mais uma vez, para que toda aquela zona que eu selecionei tenha a tonalidade que eu quero. E, se vocês repararem, ela estava ligeiramente amagentada e agora ficou apurada, de uma forma muito rápida, muito simples. Todas estas zonas de vidro normalmente têm uma tonalidade esverdeada, como podemos ver aqui ao fundo. Vamos tornar também esse elemento mais evidente ao fazermos uma seleção de toda esta zona de verdes. Eu vou mais uma vez, com a tecla M, de uma forma muito rápida, fazer a seleção de todo este elemento, que queria que se tornasse mais real. Queremos que este verde que o vidro reproduz ali atrás se sobrepusesse a todas estas cores que nos influenciam do lado esquerdo. E mais uma vez nós podemos voltar aqui ao tinte e irmos buscar aquele verde que se prolonga até ao fundo e começar de uma forma muito razoável a ter aqui uma fotografia bastante interessante e mais pura. Falta-nos apenas, e a única coisa que eu corrigiria aqui com mais uma camada, para termos mais uma camada distinta corrigida, ir selecionar todo este chão, com o qual podemos ainda jogar e fazer com que a fotografia tenha um impacto realmente muito interessante. Mais uma vez, apenas mexendo na cor, nós estamos a dar-lhe ali a tonalidade real que este verde, ao ser atravessado pela luz, teria. Se vocês repararem, ao longo de todas estas coleções, o modelo passou a ter outra importância. E isso era importante, era que o foco fosse ali. Mas tudo o que fizemos à volta do ambiente permitiu-nos que a fotografia tivesse um impacto bastante interessante e que conseguíssemos conjugar os elementos que eram muito difíceis numa fotografia em que temos interferência de cores que nos entram de todo lado. Este painel, toda esta parede, tem distintas cores. Nós conseguimos corrigir
como mais gostamos. Eu fiz estas coleções, é natural que pudessem fazer outro tipo de coleções, a gosto, eu preferi neste caso que fosse assim, apenas aqui faria apenas uma coleção, que tem a ver com as cores que influenciam o modelo. A cor aqui, se vocês repararem, sobrepõe-se no fato, principalmente nesta zona de cima, mas vou corrigir isto também. Era uma peça de roupa que se pretendia, eu recordo-me neste caso, para uma campanha de Natal, e nós podemos tornar toda aquela zona, podemos desaturá-la. Eu sei que era um preto o fato, uma peça de cerimónia, e aqui vou torná-lo um bocadinho. Eu estava a ver que a camada estava bastante mais sobreposta. Toda esta zona aqui que sofre influência do lado direito, nós podemos desaturá-la ao ponto de torná-la mais real. E temos uma fotografia final bastante apurada. Eu vou duplicar novamente para que vocês consigam perceber qual é a diferença numa imagem como esta. Eu vou clonar novamente a fotografia e vou fazer um reset a todos estes elementos que nós introduzimos e vocês vejam o que era esta fotografia antes e depois, com todos os elementos que nós introduzimos. Eu vou tirar este filtro de cor. Antes e depois, de uma forma muito rápida, nós tornámos uma fotografia de que já não nos recordávamos, de uma forma muito simples, muito rápida. Nós fizemos todo tipo de correções e a fotografia passou a ter o impacto que tinha, porque os vidros amarelos que estavam na zona mais próxima da fotografia interferiam demasiado. Assim separámos as cores, fizemos todo tipo de correções, conseguimos ver até que inclusivamente aquela planta manteve-se muito bem, o vaso, o chão, o teto, sem tirarmos este elemento de luz muito forte do qual queríamos tirar partido. Nós colocámos propositadamente neste local para tirarmos partido desta luz toda. Esperámos pela hora ideal para que ela entrasse no ângulo correto, para que cobrisse todo o modelo, para que não tivéssemos ali zonas de sombra. E resultou muito bem. Só que precisava de ser corrigida, como veem neste exemplo. Vou abordar aqui mais um tema distinto, para ver se conseguimos chegar a todo tipo de fotografias que vocês realizam. Isto é uma coisa feita em estúdio, com uma abordagem bastante distinta. Quando estamos a fotografar comida, neste caso, e tínhamos aqui um prato que eu garanto-vos que era delicioso, isto era uma entrada que era servida com uma sopa de alface coberta de frutos secos e com cogumelo, com diferentes cogumelos por cima, e ainda acrescentavam amêndoa e pêssego. Mas tínhamos que lhe dar algum realismo, tinha que se tornar uma coisa bastante mais apetecível, e ela precisava ter algumas correções, quer de luz, quer de cor. E neste caso podia ter usado um instrumento na altura, mas não o tinha comigo. Mais uma vez, de uma forma muito simples, nós podemos tornar esta fotografia bastante mais interessante. E de uma forma muito simples, podemos recorrer a diferentes abordagens. Eu fiz aqui uma coleção dos Kelvins, e nós temos ali um verde muito bom, de uma forma muito rápida, temos uma tonalidade que nós conhecemos muito bem quando temos uma peça queimada no forno, e ela ganhou de uma forma muito rápida e muito simples. Eu digo-vos que uso este instrumento de trabalho porque é óbvio que eu podia fazer isto no Photoshop, muitas vezes as imagens saem daqui e uso o Photoshop da mesma forma para fazer a limpeza de alguns elementos que podia pretender, e podia fazer isto no Photoshop. Não acredito que eu fizesse de uma forma tão rápida, tão intuitiva. Depois de nos habituarmos a trabalhar com este instrumento, que eu sei que é muito idêntico ao Lightroom, que está cada vez mais simplificado, e acredito que no Lightroom existam ferramentas muito idênticas e têm inclusivamente outros argumentos para fazer estas correções, mas este aqui é um instrumento que muitas vezes não vai além daquilo que se deve fazer. Foi construído para quem quer abordar a fotografia de uma forma correta, e é óbvio que depois temos todos os subterfúgios através da criação de camadas para podermos brincar também e para sermos muito criativos. Eu vou duplicar novamente esta fotografia para verem toda a influência que ela teve, desde a forma como ela no início tinha uma cor que passou
a estar representada e vocês vejam os verdes e as tonalidades que ela passou a ter. De uma forma muito simples, nós passámos a fazer com que esta fotografia tivesse um impacto completamente distinto. Conseguem perceber a diferença? Quando estamos a falar de comida, ela tem que realmente encontrar aquilo que é a referência do nosso olho. Estamos habituados a lidar com estes verdes muito naturais, com estas cores que conhecemos, e a câmara realmente não registra aquilo que pretendemos. Podemos corrigi-lo, fazer com que ele realmente tenha outro impacto. Podemos saturar ligeiramente uma imagem como estas, que estou a trabalhar na imagem do lado esquerdo. Podemos trabalhar o brilho, se calhar podemos torná-lo aqui e dar-lhe um bocadinho de ênfase, mas vejam como já ganha algum interesse. Podemos aumentar ou tornar o contraste. Eu nas fotografias de comida normalmente tiro-lhe contraste. Se queremos de alguma forma fazer com que ela tenha contraste, eu não trabalho ali, trabalho nas curvas sempre. Ele funciona de uma forma mais suave e permite-me ter um controle maior. Neste caso, se vocês virem, as cores passaram a ter uma saturação diferente. Reparem neste amarelo e neste. E agora temos necessidade, depois de acertar a luz, de voltar a fazer uma correção aqui. E vamos voltar a fazer precisamente a mesma coisa. Vamos tornar a imagem outra vez o mais real possível. E temos uma fotografia com um bocadinho mais de impacto, sem exagerar, mas está um pouco diferente. E deixo ao vosso critério. Não deixem também de explorar aquilo que vocês gostam e da forma como pretendem desenvolver o vosso trabalho. Falta-me abordar aqui um tema, que é um tipo de fotografia a que normalmente também vejo muita gente recorrer, que é fazer noturnos. E nos noturnos temos sempre diferentes fontes de luz. A cada uma delas vai ter uma tonalidade diferente. Numa paisagem de cidade como esta, vocês podem ver todas estas casas aqui com uns amarelos extremamente saturados. Podemos ver esta zona da ponte com azuis muito evidenciados. Podemos ver as zonas em que existem misturas desde painéis de publicidade, da luz que ilumina as ruas, todo tipo de luzes que se misturam. E também podemos corrigi-las. De uma forma criativa, podemos fazer com que elas tenham mais ou menos impacto. Isto, como são normalmente longas exposições, as cores tendem a ficar mais saturadas e elas podem realmente ser bastante melhoradas. Eu vou novamente ao Color Editor mostrar-vos como, de uma forma muito simples, picando uma das zonas destes amarelos da fotografia, que é a cor saturada que mais predomina, e de uma forma muito simples eu vou picar um amarelo, que ele passou a estar aqui no nosso painel. Nós podemos até picar 2, já vamos ver se existe necessidade, e vamos novamente trabalhá-lo da mesma forma. Eu vou fazer com que ele se misture o máximo possível com as cores que o envolvem. Vou-lhe alterar a cor se pretender. Neste caso eu não pretendo alterar-lhe a cor, eu pretendo apenas desaturá-lo, porque estas cores existem, estão lá. E sem retirarmos, nós vemos que esta fotografia sofreu um impacto muito grande. Muitas vezes gostamos de ver esta saturação nas fotografias, mas vamos já ver a seguir o que nós conseguimos fazer com ela. Para já vamos desaturar estes pontos mais amarelos e eu vou fazer outra coisa que referi também no início. Nesta zona da ponte, nós vemos aqui umas zonas mais esverdeadas e mais azuladas, que se vocês verem também podemos tratar. Eu vou desaturá-las também, tornar esta fotografia com um impacto bastante distinto. O que é que eu fiz? Eu mexi na fotografia toda, desta vez não criei uma camada, e foi propositado, porque eu agora posso voltar a mexer na fotografia toda, e se voltar a saturar, não apenas aquelas zonas de luz, mas toda a fotografia, criei um equilíbrio muito maior. E tenho uma fotografia, tenho um noturno que voltei a saturar ligeiramente, mas vocês vejam que existe um equilíbrio entre todas as luzes. Sejam os azuis, neste caso ainda não mexemos aqui nos verdes, temos aqui verdes que também, agora que saturei um pouco, que também gostava de ver corrigidos e que
Podemos também no Color Editor separar. Eu já criei aqui uma camada, eu não o estava a ver, mas tinha um instrumento selecionado, e nós podemos ir a estes verdes e também desaturá-los. Vocês verem a diferença entre o quadrado esquerdo e o direito, ele do lado esquerdo mostra-me sempre a cor que eu selecionei, e a diferença. Ali naquela zona de casas do lado direito, onde a influência dos verdes tinha muito impacto, desapareceu. Eu não queria que tivesse aquele impacto, era a coisa que eu estava a estranhar mais na fotografia. E volto novamente à exposição e à saturação. Eu já tenho uma saturação de 33%, mas como é o noturno eu vou voltar a puxar por ela. E não vejo aqui cor nenhuma demasiado saturada, apenas represento aquilo que realmente pretendia. E vou-vos mostrar o que é ter uma fotografia, um noturno, como eu gosto de tratar, e vou voltar a colocar aqui a fotografia exatamente como ela era no início. Vou tirar todas estas calibrações que fizemos, vou pôr uma ao lado da outra, e vocês vão poder ver aquilo que eu entendo que normalmente se deve fazer. E se vocês virem a forma exagerada como ela foi captada por ser uma longa exposição, a forma como tratámos todas estas zonas de luzes de tungstênio muito carregadas, como ela se tornou numa paisagem que não nos fere tanto e se tornou bastante mais equilibrada a nível de cor. A ponte está mais branquinha, não está verde. Estes verdes que existiam ao longo da margem foram todos corrigidos, as casas estão todas muito mais branquinhas. Podemos ainda assim, a gosto, voltar a manipular qualquer zona da fotografia. Aquele amarelo, se quiséssemos que ele voltasse a ter impacto, de uma forma muito simples, nós conseguíamos que ele voltasse a ter impacto. E penso que abordei todos os temas que pretendia. Não vou deixar de tocar aquele que é o meu dia-a-dia e que acabou por ser até a fotografia que eu selecionei para falar sobre cor, porque aqui já estamos a falar de uma abordagem muito séria. E volto a mostrar-vos um fecheiro, um RAW, e como evidenciei no início, ele tem uma tonalidade esverdeada. Nós quase não percebemos isso. Eu sei que vos chama a atenção deste elemento, mas ele predomina na fotografia. Eu conheço bem esta câmara, sei que ela me dá sempre esta tonalidade. Aliás, todas as câmaras com que trabalho me dão esta tonalidade e já estou habituado a fazer esta correção. Eu não deixo nunca de usar este painel, quase sempre no estúdio ou mesmo em exterior. E é um instrumento extremamente útil. Ele permite-me fazer correção de cores separadamente, porque muitas vezes estou a trabalhar uma cor em específico e preocupo-me e uso este lado do painel. Ou então, se quiser, uso este. E a vantagem de usarmos este é que consegue nos dar uma gradação maior de brancos e pretos e consegue dar-nos uma gradação de brancos em exterior, seja em alturas em que temos sol ou em alturas em que temos nebulosidade, em que os tons de branco podem ser mais quentes ou mais frios, e aqui consigo fazer uma correção de todas aquelas fotografias que vocês viram no exterior. Em estúdio, tenho estes dois painéis de brancos de tonalidades. Numa fotografia como esta, não usamos sempre o preto, o cinza ou o branco. Eu, se estivesse a tratar um tema que fossem peças de roupa de verão e que predominassem mais brancos, se calhar picaria o white balance neste branco mais claro ou num branco mais intermédio. A maior parte das cores que predominam nesta moto, que vocês veem aqui atrás, são pretos. E então eu vou picar, provavelmente, um destes 4 elementos, vou picar todos, experimento sempre para ver aquele que se aproxima. Eu, quando estou a fazer estas fotografias, estou a usar um display com correção de cor, que me permite ver o que estou a fotografar. Eu tenho a moto ali ao lado, estou a ver a fotografia aqui, para conseguir perceber se a correção de cor que eu faço bate certo. Eu piquei este, e vocês vejam a diferença de cor, parece que tudo se tornou mais real. E é muito importante, quando usamos um instrumento como este, eu não conseguiria ter esta referência correta de cor se não tivesse a certeza que o display que estou a usar me permitisse fazê-lo da melhor forma. Já usei outros displays e muitas vezes fazia correções que me pareciam muito bem, mas quando passava às impressões
tinha surpresas que não gostava, e tentei procurar perceber porquê, e passei a usar instrumentos que me permitiam fazer correção de cor. Passei a usar muito mais estes painéis, que não prescindo, faço sempre isto no início de cada sessão de trabalho, e utilizo-os. Como vos mostrei no início, piquei este primeiro preto, se vocês veem, ele dá uma tonalidade, aliás, este cinza também. Aqui já me estou a aproximar de pretos. Se vocês repararem, os pretos estão a mudar, e até que piquei mesmo no preto. E é realmente aquele que me dá os pretos mais reais, porque era estes aqui que eu pretendia ir buscar. Muitas vezes, quando usamos estes painéis, caímos no erro de ir picar um preto que sabemos que existe na fotografia. Não, cada tipo de plástico que existe nesta moto tem uma tonalidade de preto mais quente, mais frio, e a nos dar variações. Só com instrumentos sérios, como um painel destes e um display com correção de cor, nos permitem ter a certeza daquilo que estamos a fazer. E eu recomendo vivamente que usem estes subterfúgios. Usar este painel de cor, aquele cubo que eu vos mostrei em exterior, é fundamental para que, de uma forma muito simples, passamos a ter a correção de cor nas fotografias, a falar da fotografia de uma forma mais séria e mais profissional. Não deixem de o fazer. São coisas extremamente baratas para o partido que nos vão dar, para a forma como vão passar a ver-nos, a lidar com o trabalho, para nos distinguirmos de outros profissionais, inclusivamente, que não fazem de uma forma tão séria. Assim conseguimos mostrar que estamos a trabalhar como deve ser. Uma das vantagens que eu não posso deixar de vos referir, que para mim é fundamental, e eu não deixo de repetir isto, muitas vezes vale mais pensarmos em ter um bom display do que pensarmos ter o próximo modelo de câmara fotográfica. E isto porquê? Porque se não tivermos um display que realmente reproduza as cores que pensamos que estamos a fotografar ou que pensamos que estamos a manipular, nunca vamos tirar partido da câmara que já temos, e já estamos a pensar em comprar a próxima. E eu já tive surpresas muito agradáveis quando tive o cuidado de usar um instrumento do qual não prescindo, e é precisamente um display que me permite fazer correção de cor, que me permite ser calibrado, com o qual posso, num simples toque no botão, mostrar se estou a trabalhar num perfil Adobe RGB, sRGB, perfis de cor para vídeo, para quem trabalha também em vídeo. Conseguimos ser muito precisos e conseguimos ter a certeza daquilo que estamos a fazer. Temos muitas vezes muitos problemas quando reproduzimos fotografias noutros ambientes. Saem daqui sempre fotografias muito corretas, e eu nunca sei como é que as fotografias vão ser vistas noutros displays. É sempre falível aquilo que cada um vai poder ver. Eu procuro fazê-lo da forma mais correta e dar garantias que daqui as coisas saem bem. Não posso responsabilizar por aquilo que os outros vão ver, mas têm como fundamento fazer fotografias, sejam amadores ou profissionais, usem instrumentos que vos garantam saber aquilo que estão a fazer, e que façam com que o vosso trabalho seja identificado como profissionais que realmente se preocupam e que oferecem aos seus clientes um trabalho de qualidade. Daí que isto, trabalhar em estúdio, é realmente muito mais preciso, são trabalhos muito... No estúdio já não estamos a falar de fotografia amadora, já estamos a falar de profissionais, já são clientes que nos lançam desafios muito grandes, e temos que corresponder, temos que usar instrumentos que realmente nos ajudem a apresentar-lhe um trabalho da melhor forma possível. Eu vou deixar agora algum espaço para que me coloquem questões e dúvidas. Eu não vou deixar de referir que nós vamos ter uma segunda formação sobre este tema cor, para que possamos aprofundar de uma forma, não digo mais profissional, mas mais profunda. Há pessoas que viram esta formação hoje que provavelmente estavam à espera de outras coisas, mas eu não podia deixar de abordar todos estes temas das fotografias mais convencionais, que vejo que muita gente faz, e chegar até este ponto que toquei por último, mais profissional, porque tinha que estar a falar um pouco para todos os públicos, e era muito importante que as pessoas, que todos se sentissem confortáveis.
Na minha próxima formação vai ser muito útil para todos os interessados e amadores que fazem fotografia em exterior e em estúdio mais ainda, porque aí vamos abordar e vamos aprofundar todas estas questões da cor de uma forma muito mais séria, inclusivamente na alteração e manipulação de cores de produto e fotografia em exterior, na qual também é possível, na preparação de fecheiros que tenham um impacto muito publicitário, inclusivamente cinematográfico. Nos dias de hoje temos que ter esta preocupação porque temos muitos trabalhos que se desenvolvem em vídeo e fotografia e tem que haver um equilíbrio muito bom entre eles. E vamos abordar todas estas questões técnicas que nos deixam muito à vontade e que nos vão permitir fazer trabalhos ainda melhor. Espero que com a experiência que tenho e com aquilo que eu identifico com clientes sempre muito satisfeitos, que de alguma forma consiga contribuir para que o vosso trabalho seja ainda melhor. De forma que eu vou passar de novo a palavra à Ana e que nos diga o que é que podemos fazer a seguir com os exemplos que tiramos daqui e com aquilo que vão ser as nossas formações e as questões que eventualmente possam colocar de seguida. Gracias, Jorge. Si te parece, entramos en el módulo de preguntas y respuestas porque tienes 2 preguntas de Bruno y otra de José. Sim, eu ainda não tive a oportunidade de ver, tinha o meu display aqui. Está o Bruno a perguntar-me que percentagem aproximada deverá ser o cubo no enquadramento. Eu acho que normalmente quando ele apanha 1/4, 1/5 da fotografia, já tenho uma mancha de branco, de cinza ou de preto que me permita fazer dentro da área cinza-branca ou a esfera. Lembrem-se sempre, a esfera é muitas vezes o ponto onde eu encontro a calibração correta. É aquilo que, e esta aproximação também se refere muito a isso, porque a esfera é pequena e às vezes precisamos que ela tenha mais impacto. Nós hoje temos câmaras que com alguma resolução nos permitem fazer algum zoom e nós na esfera conseguimos ir buscar todos os elementos que pretendemos. Vocês estão a ver a luz nesta direção, mas eu quando faço a fotografia vejo a luz nesta direção. E eu vou picar a fotografia na direção, ela vai estar à frente da câmara. E o elemento que eu estou a fotografar provavelmente está a ir buscar a luz que vem de trás de mim e é aqui na esfera que eu vou conseguir buscar. Eu acho que nas zonas pretas, cinzas ou brancas também, mas garanto-vos e vocês quando tiverem a oportunidade de experimentar, quando forem buscar a esfera é onde vão conseguir fazer com que os vossos céus, os vossos verdes sejam muito reais. E a mim preocupa-me que eles sejam reais. A partir do real, depois cada um criativamente pode manipular e fazer aquilo que pretende. Mas da mesma forma que eu vos estou a mostrar a imagem agora em vídeo, quando faço essa calibração eu procuro que ele tenha mais ou menos este tamanho na fotografia que eu faço de referência. E procuro fazer às vezes com que ele fique, se vocês repararem, eu conforme o rodo, ele representa mais ou menos brilho também. Eu muitas vezes faço 3 ou 4 disparos e procuro que ele tenha o menos brilho possível para que consiga ir buscar o máximo de temperatura de cor para que tenha um branco ou um cinza com uma boa referência. E aí já podemos picar a cor. Quando ele tem muitos reflexos, não nos vai dar a melhor calibração. Mas a esfera é o mais útil, não se esqueçam. Estou a ver agora outro exemplo e outra questão do Bruno, em que nos diz que o exemplo da fotografia da bota no centeio utilizou um painel de cor, uma paleta de calibração no momento da foto. Não tinha, eu referi isso mesmo. Eu estava a fazer uma foto solarizada, a luz estava a entrar na lente e ela cria-me como que um espectro branco em toda a fotografia e ele ia interferir, se eu tivesse colocado lá o cubo, ele ia interferir na mesma. É por isso que em situações dessas eu já usei o cubo e sei que não vai ser útil. E de uma forma muito simples, quando referi esse exemplo, nós podemos chegar ali aos kelvins e ao tint, quase sempre nós temos, se for um fecheiro RAW, uma ligeira tonalidade, quase sempre temos que desistir um bocadinho do azul e desistir um bocadinho do verde e começar a aproximá-lo mais do amarelo e do vermelho, e falo neles pela mesma ordem que aparecem, os kelvins e o tint, para que consigamos ter a correção que queremos. Se depois queremos dar uma tonalidade mais quente, mais amarela, mais fria, aí sim podemos recorrer àquele painel de filtros
que eu vos mostrei no fim, e trabalhar separadamente as altas luzes, as intermédias, para fazermos os acertos que queremos. Mas este instrumento, nessa circunstância, não vai funcionar. Eu já o usei e posso ensinar-vos um truque. Eu, naquele momento, a única forma que eu tinha de calibrar aquela fotografia no momento é fazer uma fotografia no ângulo oposto. Portanto, eu vou-me virar de costas para o modelo e vou fazer uma fotografia na direção da luz. Eu vou fazer uma fotografia naquele sentido, lá atrás, só para calibrar. E vou copiar aquela calibração, que aqui no Capture One, de uma forma muito simples, eu vou voltar a partilhar a minha pantalla, só para vos mostrar uma coisa. No Capture One, quando fazer, eu vou pegar aqui na fotografia deste exemplo, eu se tivesse aqui a fotografia que tinha no passado e de alguma forma procurasse fazer a correção a que me refiro, teria uma opção que neste momento não consigo ir buscar ali, mas que eu vou procurar aqui nos Adjustments, que é Copy Adjustments. Normalmente aparece-me um ícone aqui e agora não consigo perceber porque é que desapareceu, que é uma setinha apontada para cima e que eu vou fazer um Copy Adjustments automaticamente. O que é que ele vai fazer? Ele copiou todos os ajustes. Eu estou-me a referir à fotografia que eu fiz no sentido inverso, que é aquele truque que eu faço. E aí então eu copiei a correção e então vou aplicá-la depois aqui. Eu depois de ter feito o Copy Adjustments, já me aparece a opção do Apply Adjustments. Se vocês virem, eu copiei aquele ajuste, se eu for aplicar a outra fotografia qualquer como é esta, ele vai-me mostrar aquela correção nesta fotografia. Vocês veem como ela ganhou aquelas tonalidades amarelas. Espero que tenha sido útil esta dica e ainda bem que o Bruno colocou esta questão. Muito bem. Hay dos preguntas más, está la de José y otra de Antonio Pinto. Deixem-me ver, porque eu tenho tanta coisa aqui que tenho que procurar e ler as questões. Eu vejo que há aqui gente que colocou aqui uns links. Eu neste momento não tenho possibilidade de ver, não sei se tem uma possibilidade de descrever o que é que se refere. Ana, por acaso sabe? Jorge, no te preocupes por la parte de los links, que ya está resuelto. Mejor céntrate, si quieres, en las preguntas que están en el módulo. Sim, tinha aqui o António Pinto a questionar-me se vemos aqui, se estamos a ver JPEGs. Sim, estamos. Se vocês repararem nas fotografias, e eu estou neste momento a apontar aqui para a extensão da fotografia, estamos a ver JPEGs, estamos a ver TIFFs, como eu referi, estamos a ver aqui mais uma vez TIFFs. Eu tenho aqui inclusivamente algumas fotografias que não chegámos a abordar, mas já temos aqui fotografias como estas que eu mostrei da moto, em que são RAWs. Eu trabalho com uma câmara da Phase One, a extensão que tem aqui é IQ, mas isto é um RAW puro, é uma fotografia que tem uma gama dinâmica muito grande, eu posso conseguir pô-la desde muito claro a muito escuro, ela guarda muita informação. Apenas aqui temos aqui alguns JPEGs e alguns TIFFs. Alguns porque foram realizados em TIFF, como eu referi inicialmente, outros porque foram fotografias, por o facto de estarmos a fazer uma formação, eu já tive que preparar antes, de forma que deixei ficar o híbrido, fiz apenas outro tipo de correções que não faziam sentido, mas que queria que a fotografia tivesse uma apresentação digna. O facto de estarmos a trabalhar, termos visto JPEGs, não quer dizer que não tivéssemos bons exemplos para fazermos uma correção de cor. Eu vou ver se encontro mais questões que nos colocaram aqui no nosso chat. Estaban preguntando por la marca del cubo. Sim, eu posso mostrar-vos. Eu vou voltar a tirar aqui eu passo a publicidade, mas não deixo de partilhar, que sei que são conhecimentos úteis. Isto é uma coisa que se adquire muito facilmente e que, neste caso, temos um cubo. Não sei se conseguem ver aqui a marca. Isto é da Spyder. Chama-se um Spyder Cube, da Datacolor. É uma coisa muito fácil de adquirir na net. Eu acredito que seja muito barato e não me recordo do preço. É uma coisa que eu adquiri já há muito tempo. Já comprei um segundo. Eles, ao fim de algum tempo,
podem começar a sofrer alterações no branco e no preto. Nestes não acontece tanto porque são em plástico. Se for o painel de cores, como aquele que eu vos mostrei no estúdio, este sim. Isto inclusivamente tem prazo de validade e convém ser uma coisa que ao fim de cada 2 anos de trabalho eu substituo. Vão sofrendo alterações as cores. Procuro que nunca apanhem sol, estejam protegidos, eles próprios vêm num estojo fechado, devem-se guardar sempre fechados. Estas cores sofrem alterações com a luz e a melhor forma de os preservarmos é assim. Ele tem um segundo painel que tem apenas o cinza e o branco, que muitas vezes é o suficiente para no ambiente de estúdio fazermos a calibração que queremos. Este é muito completo, pode permitir fazer todo tipo de calibrações em estúdio e em exterior, como vos mostrei. Inclusive este painel aqui no meio, que reflete as cores em dias de sol, em dias nublados, com diferentes temperaturas de cor, nos permite fazer calibrações de uma forma muito rápida. É muito útil. Muito útil. Isto é da mesma marca. Este chama-se, é um color checker. Eu não sei se é muito evidente, porque ele apenas tem um brilho. Eu não sei se eu vou procurar se ele aqui dentro tem alguma. Tem. Vocês podem ver e podem procurar precisamente esta referência. Ele é um color checker. Inclusivamente, muitas vezes, quando compram este, eles oferecem o cubo. São instrumentos realmente muito úteis e ainda bem que colocaram estas questões. Vejo que há gente aqui interessada em ter fotografias melhores. Mais questões? Eu não tenho estado tão atento aqui ao nosso painel, mas podemos ver. Está aqui o Ricardo Pregana a dizer que a FNAC vende Spyder Cube. Não tenho a certeza. Não tenho a certeza, Ricardo. Não me recordo onde eu comprei, mas sei que foi através da internet. Se vocês procurarem, hoje vão provavelmente encontrar em diferentes lojas. Vejo aqui gente que fala muito bem do Color Checker, como o António Pinto, e muito bem, há mais de 10 anos acompanha, e realmente estas coisas, quando nos acompanham, eu quando por algum motivo não o uso, arrependo-me sempre. Às vezes estamos concentrados noutras coisas e passa, e depois arrependemos-nos e sentimos falta. É por isso que o António Pinho o leva há mais de 10 anos, eu levo-o há 20 quase. Já tive diferentes tipos, este realmente é muito útil, é pequeno, é muito fácil de transportar, fecha-se, está sempre protegido. Vou salientar-vos outro aspecto, também muito importante. Nunca, mas nunca toquem com as mãos aqui dentro. Muitas vezes pode ter sujidade, pode ter gordura, qualquer interferência que um painel branco ou de cor possa ter vai influenciar quando formos picar. Deve manter-se sempre preservado. Quando passamos a um modelo no estúdio, vamos pedir que segure nele desta forma, que nunca coloquem nada de forma a que alguém vá agarrar desta forma. Temos que ter sempre o cuidado, quando fazemos isto numa fotografia de estúdio, de o colocar em primeiro plano. Inclusivamente, se eu tiver a minha mão, eu vou tirar, deixem-me só, que eu preciso fazer uma correção aqui. Se eu tiver a minha mão à frente do painel, a luz vai bater na minha mão e vai interferir nas cores todas que temos neste painel. O painel deve estar à frente de tudo, quando fazemos a fotografia de referência. Senão vai sofrer influências das cores que temos no ambiente. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que ele vá corrigir a nossa fonte de luz. E para isso ele tem que estar em primeiro plano. Tem que chegar a luz aqui antes de chegar a outros elementos. E desta forma vamos conseguir fazer uma boa correção de cor. Porque se refletir luz de outros elementos que temos no estúdio, já vai interferir no branco, no preto e nos cinzas que temos aqui. Mais questões? Estou curioso. Jorge, te estaban preguntando si puedes mostrar un ejemplo de cómo se utiliza. Como se utiliza? Sim, este exemplo eu vou-vos mostrar. Por exemplo, tenho aqui uma fotografia, e neste caso é um RAW, em que tenho um produto que a primeira coisa que eu fiz foi colocá-lo mais ou menos à distância que eu ia fotografar. E se vocês virem o color checker aqui não se percebe, mas ele está antes do produto. Apesar disto ser muito plano, ele está aqui. A fotografia, como eu vou partilhar, eu não estava a partilhar o meu display, desculpem.
Vou-vos mostrar então. Eu estava a falar, não me dei conta que não estava a partilhar o display. Aqui está a fotografia de referência, que eu me referia. Ela precisa de diferentes coleções e o color checker está antes de qualquer elemento de luz. Temos aqui um elemento muito branco que faz com que estes pretos fiquem mais baços. Isso tem a ver com outro. Eu aqui já tinha feito a iluminação que pretendia e aqui temos então o painel. E mais uma vez eu vou querer corrigir um produto que tem mais pretos e vou recorrer às zonas mais escuras do painel para fazer com que este preto sobressaia. Se vocês virem, eu cliquei no plástico sem querer e ele ficou com uma tonalidade avermelhada e nós não queremos isso. Se eu picar no preto, ele já vai tomar uma tonalidade que se aproxima mais daquilo que era, mas ainda não estou satisfeito. Provavelmente posso experimentar um cinza intermédio e aqui consegui aquilo que eu pretendia. E eu nunca sei ao certo qual me vai dar a correção de cor. Não há nada como eu podia vos mostrar, mas eu no meu estúdio tenho duas luzes no teto que comprei propositadamente, que têm 5000 kelvins garantidamente, porque é um intermédio, é uma referência dos 5000, porque a luz pode variar dos 0 aos 5000, ou dos 3000 aos 5000, ou aos 6000, depende do espectro que as câmaras vão captar. É óbvio que existem outros espectros, mas é muito importante aquilo que o nosso olho nos vê, então por isso temos que ter uma luz de referência. Eu aqui tenho um preto puro, tenho um preto diferente no cartão, no produto, tenho zonas de brilho, mas ao picar aqui já fiquei muito satisfeito com aquilo que via, e melhor ainda, apesar de eu ter começado por escolher estes, e se vocês virem dão uma tonalidade azulada ou mais amagentada, não consegui, aqui sim, consegui ter uma correção de cor. Eu não sei se os vossos displays vos dão esta diferença. Se não dão, devem usar um display que vos permita fazer uma boa calibração e vos mostre um bom contraste. Isso vai fazer com que o vosso trabalho saia melhor do estúdio do que se tiverem o próximo modelo de câmara, garanto-vos. Eu já fiz isso e não me arrependi. Antes, pelo contrário, nunca mais preciso de ter bons instrumentos de trabalho que me garantam que estou a fazer aquilo que os meus clientes querem, que é que represente da melhor forma possível os produtos que me fazem chegar ao estúdio. Da mesma forma que falei há pouco, eu fiz esta correção de cor, depois, em relação àquilo que me colocavam, eu faço um copy destes ajustes que fiz e vou à fotografia seguinte já sem o painel de cor e vou aplicar aquela correção. E se vocês repararem, a cor ficou corrigida em toda a fotografia. E já temos isso. A grande vantagem de usarmos também este software é que eu não vou precisar de fazer mais correção nenhuma. Eu vou continuar a fotografar e o software sabe que eu copiei este ajuste e ele vai copiar automaticamente este ajuste para todas as fotografias que eu vou fazer a seguir. Eu tenho garantido que dentro deste ambiente de trabalho, com esta luz, eu vou ter uma série de fotografias e não vou ter mais esta preocupação. Este software vai fazê-lo automaticamente. Se quisermos fazer uma alteração na luz, devemos voltar a fazer calibração, para garantirmos que estamos a trabalhar da melhor forma. Espero ter respondido à tua pergunta. Vou mostrar-te apenas mais um exemplo. Neste caso estava a fotografar um fato de surf. É muito exigente e é muito difícil representar estes pretos. Têm que estar muito bem iluminados. Aquilo que eu peço ao modelo é que ele o agarre sem tocar em nada, como vocês veem, e vou mais uma vez, a fotografia está sem qualquer correção, seja no white balance, seja de cor, seja de luz. Aqui já acertei a luz conforme pretendia, vejo os pretos todos muito bem, mas preciso de calibrar a fotografia. Preciso ter um tom de pele e um preto puro, que não tenho. Então vou, mais uma vez, recorrer a este instrumento que me vai permitir obter aqui o preto que eu pretendia. Se vocês virem a diferença no tom de pele e aquilo que o fato ganhou ao calibrar esta fotografia foi fenomenal. Não deixava de vos mostrar aqui uma coisa, que o espectro todo de luz que estamos a captar ainda não permite ter a abordagem mais correta para o fato. Aqui uma zona de luz que nós ainda não vemos e que eu faria uma correção, para passar a ter aqui um preto realmente puro. E isto já me deixava confortável na fotografia que eu apresentasse. Mais uma vez ia fazer um copy deste ajuste, nas fotografias seguintes era apenas aplicá-lo e todas as fotografias vão fazer aquele ajuste que eu fiz, quer na cor, quer neste traço de contraste, como vocês veem aqui, ele já aparece.
e eu ia continuar a fotografar e não precisava de sequer fazer mais nenhum ajuste de cor, nem de correção. O software vai-me ajudar a fazer isso. É um instrumento de trabalho que está aqui para nos ajuda a que o trabalho seja fluido. Temos que nos preocupar com outras coisas, temos um momento para nos preocupar com isto e passamos o resto do dia a fotografar sem termos que fazer mais correção nenhuma. Mais questões? Eu não estou a acompanhar o chat porque estou a ver outras coisas, mas imagino que as questões estejam a surgir. Tienes una pregunta de Pedro Américo que pregunta si en tu flujo de trabajo de postproducción usualmente confías en Photoshop o te enfocas únicamente en Capture One. 90-95% do trabalho que eu realizo é no Capture One. Eu aqui consigo fazer todo o trabalho que faço em exterior e no estúdio. E digo-vos todo mesmo. Depois de conhecer bem esta ferramenta de trabalho, é muito mais rápido trabalhar neste ambiente de trabalho do que no Photoshop. Há coisas que eu há anos deixei de fazer no Photoshop. Eu recorro apenas ao Photoshop para fazer algum trabalho de limpeza, clonagem, que acho que por uma questão de que também me habituei a fazê-lo muito rápido no Photoshop, apesar de todos esses instrumentos também existirem aqui, mas não vejo que seja de uma forma tão útil e prefiro fazê-lo no Photoshop. De maneira geral faço isso. Inclusivamente quando tenho que criar uma máscara para alguma coisa, na próxima formação eu vou abordar isso. Nós podemos de uma forma muito simples picar uma cor, neste caso vou pôr aqui uma fotografia de exterior, como uma paisagem, onde nós podemos criar uma máscara para separar este céu da fotografia, sem termos aquele recorte e uma diferença que se notasse, e nós de uma forma muito simples nós conseguimos picar aqui, criar uma máscara e exportar do Capture One para o Photoshop um fecheiro PSD ou TIFF com camadas separadas, inclusivamente com esta máscara. Isto são vantagens muito grandes, são coisas que o Photoshop ainda não faz tão bem e que nos podem facilitar um trabalho posterior. Muitas vezes quando estamos a fotografar, vou-vos dar um exemplo que eu vou abordar na próxima formação de cor, que tenho um cliente que tem um leque muito grande de cores de puffs e seria muito ingrato ele ter que produzir todas as cores, temos que estar a fotografar todas as cores. Então procurei que ele fabricasse apenas as cores que se aproximam mais às cores primárias. A partir dessas 3 cores eu consegui fazer um leque enorme de cores com extrema facilidade. Isso é uma coisa que nós vamos abordar no Photoshop. É um instrumento já mais vocacionado e que me permite fazer esse tipo de ajustes de uma forma muito rápida e muito precisa. Existem muitas formas de o fazer, mas eu vou-vos mostrar as melhores, que vos vão permitir obter os melhores resultados e que vão mostrar que realmente muitas vezes não vale a pena perder tempo com outros métodos. Eu já levei muitos anos a experimentar uma série deles e aquele que uso neste momento é apenas um, que é aquele que me permite de uma forma garantida mudar qualquer cor de uma forma extremamente rápida e de uma forma fiável. Mais questões? Não sei se o Pedro ficou esclarecido relativamente a isto, mas provavelmente se acompanhar a nossa próxima formação vai perceber porque é que é útil o Capture One e porque é que também ainda não prescindimos do Photoshop. Eu gosto muito de ambos. Uso uns para umas coisas, outro para outras. Efectivamente. Por aquí había un comentario de Luis Silveiro que decía que era increíble la foto de guarda con tanta nieve. A foto da guarda com? Con tanta nieve. Ah, sim, é verdade. Por acaso foi um dia à minha cidade natal, ela agora está aqui com uma correção horrível, que eu, por exemplo, mostrei, mas vamos lhe tirar essa correção de uma forma muito simples. Nós não a tínhamos numa camada, mas aquilo que nós precisávamos, se ela fosse assim, era voltar novamente à fotografia e picar o white balance. E voltamos a ter a fotografia. Não, ela tem um amarelo, eu já me recordo, eu copiei, e ela tem este filtro em cima. Nós vamos ver porque é que isto pode influenciar
cores na nossa próxima formação também. Agora, se lhe tirar esta coleção, vocês já veem aquele branquinho puro que é bom vermos nestas fotografias com neve. É realmente muito, muito interessante esta zona do país, quando neva, deixa-me sempre com saudades. Estar no Porto e ver ver a cidade coberta de branco é sempre um saudosismo muito... custa um bocadinho, gostava de estar lá sempre nestes dias. Mais questões, digam-me mais coisas que têm a ver com cor. Vamos a ver si alguien más se anima para hacer alguna pregunta. La verdad que está muy entretenida la sesión de hoy. Bueno, parece que todo el mundo lo tiene bastante claro. Espero que sim. Eu penso que vão ter possibilidades de ter o meu contacto. Se alguém quiser esclarecer alguma questão, deixo um convite a todos para que possam visitar-me no estúdio, para que vos possa mostrar como trabalho neste ambiente, como todos os instrumentos com que trabalho me são úteis, porque é que estou a fazer estas formações. Mas a melhor forma é, se alguém tiver a coragem de vir aqui, eu posso vos mostrar em loco a grande vantagem de trabalharmos com todos estes instrumentos, desde uma boa câmara. Hoje em dia todas as câmaras, de uma forma geral, são boas, mas usar estes instrumentos de correção de cor e um bom display vai nos permitir ter aquilo que é o melhor produto final. Esses são aqueles que eu não prescindo. Eu, com qualquer câmara, faço uma fotografia melhor ou pior razoável, mas se tiver na parte da preparação da fotografia bons instrumentos, de certeza absoluta que vou fazer daquela fotografia uma fotografia melhor. Está aqui o António Pinto a questionar onde é o meu estúdio. Fica no Porto, na Rua de Domingos Machado, número 120. Vou-te dar-te como referência que é mesmo em frente à Casa de Saúde da Boa Vista, na entrada principal da Casa de Saúde da Boa Vista, pelo jardim. Qualquer questão, o meu contacto por e-mail, podem entrar em contacto comigo por e-mail, por telefone. Não sei se vai ficar disponível por telefone, Ana, mas posso deixar-vos o meu telefone também, se assim pretenderem. E vocês contactam-me e é uma questão de agendarmos para que venham num dia que eu tenha realmente disponibilidade para poder falar destes assuntos todos. Teria muito gosto em receber quem quer que tenha curiosidade em vir conhecer. Muchísimas gracias por tu ofrecimiento, George. Posteriormente os enviaremos un correo electrónico con los datos de contacto de Jorge y también para invitaros a que nos sigáis en las redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn, para que sigáis en contacto con nosotros y estéis al tanto de novedades de producto, que las hay, y también de próximos eventos. Sim, nos próximos eventos já vamos, isto é uma evolução, este é o meu segundo evento, como abordei há pouco, vocês têm que compreender que eu estou a falar para diferentes públicos, existem pessoas aqui já com bastante experiência em fotografia, acredito, e que gostavam de ver abordados temas de uma forma mais profunda. Mas eu quero que todos me acompanhem nas primeiras formações. É normal que se comecem por abordar estas questões mais básicas, que são fundamentais para depois abordarmos outras questões mais sérias. E para estarmos todos ao mesmo nível, todos aqueles que me vão acompanhar nas próximas formações já vão ter estas bases para compreender aquilo que vamos explicar nas próximas. E nas próximas as questões vão ser bastante mais aprofundadas e vão ser muito mais úteis. Portanto, continuem a acompanhar-nos, nas redes sociais vão ver as comunicações e as datas destes próximos eventos e em breve vão receber novidades. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge, muchas gracias a todos los asistentes y espero que podamos volver a contar con vuestra presencia y vuestro interés en próximas sesiones. Muy buenas tardes.